com poder, que são os banqueiros, os mega empresários que financiam as campanhas. Ali é que está o poder real, escondido nos bastidores das campanhas, exercido em portas fechadas, quando se acerta o financiamento. As políticas públicas foram completamente privatizadas. E os políticos servem seus financiadores de campanha, jamais a população. A população lhes oferece mentiras. Aliás, as mesmas mentiras a cada eleição não se dão ao trabalho nem de inventar mentiras novas. Para poder pagar juros da dívida pública, por exemplo, que é o escândalo mais forte, é o roubo maior que a população brasileira sofre, uma vez por ano, no orçamento nacional, metade vai para juros e amortizações de uma dívida que nunca foi investigada, uma dívida ilegal, já foi comprovadamente destruída. No Equador, por exemplo, 95%, quando investigaram a dívida pública lá, 95% era falcatrua. Ela foi reduzida para 5% e nenhum credor reclamou. Eu sou radicalmente contra a especulação. Taxas de juros têm que ser de nível baixo, têm que ser consentâneas com o padrão internacional, em torno de 6%. Não estou interessado no que pensam suas excelências, os donos de banco. Não me interessa nem a mim, nem a ninguém do PRONA. Se nenhum banqueiro gostar de nós, não faz mal nenhum. Eu não vou mudar esse pronunciamento, o senhor está entendendo? Sim, se o senhor for presidente da República, o senhor vai mexer nisso. Sem dúvida, mas não, isso está sendo dito agora. Nós teremos nossa cartilha, que está sendo feita, o nosso ideário, do qual nós não nos afastaremos 1 milímetro sequer. Aqueles temas que são importantes para a soberania nacional. Nós não vamos aceitar que o nosso minério do subsolo seja vendido no exterior como é, com preços ditados por órgãos internacionais, com a conivência de nossas autoridades. Nós não vamos aceitar que a educação continue sendo como ela é, fabricando uma legião de mentecaptos que não tem nenhuma condição de competir no mercado. Isso é um perigo. Eu chamo a atenção da sociedade brasileira para o perigo que se descortina aí. O candidato majoritário, aquele que hoje é o representante oficial do sistema, digamos, o candidato mais aplaudido, o candidato que representa o grande capital internacional, se esse senhor ganhar a presidência da República, aquilo que está escrito no Consenso de Washington, que a nossa população tem pouco conhecimento, aquele documento terrível em que se prega praticamente o fim da soberania nacional, aquele documento terá valor. E o Brasil será uma nação de joelhos lá fora. Privatizar-se-á tudo, até o ar atmosférico. Numa segunda hipótese, o segundo candidato não tem condições de dirigir o país. Homem sem preparo, homem que será levado para um lado e para o outro da dependência de quem o esteja empurrando para o outro lado. E seria um péssimo exemplo para todos os pais de família, para todas as crianças e adolescentes, daquilo que o estudo realmente representa. Professor, existe um documento terrível, que eu sei que o senhor conhece bem. Fale um pouquinho para os nossos telespectadores dele. Fale sobre o Consenso de Washington. Bom, o Consenso de Washington sintetiza num documento onde todas essas ações. Ninguém pode dizer que desconhece. Porque isso está consubstanciando num documento onde a participação nacional foi nenhuma. Isso veio de fora, por isso se chama Washington. Imposto. Então, imposto. O processo de privatização, a reforma administrativa, a reforma fiscal, a reforma ilegítima da Constituição, a destruição, está tudo lá. Só não sabe quem não quer saber. O senhor imagina a gente dizer para esses senhores donos do mundo, esses senhores que controlam as finanças internacionais, porque nada de mão invisível de Adam Smith. Eu não acredito nisso. Nada de mão invisível em mercado. Existe um controle do que se passa. Então, chegar e dizer, senhora, nós não vamos pagar juros. Ponto. Não. Vocês não vão receber isso. Não faz mal, vamos viver sem isso. Vamos ver o que vai acontecer agora com a Argentina. É uma seleção de milionários patrocinado por empresas multinacionais. Isso é Brasil aonde, cara? Olha o que os caras ganham. Eles não representam o Brasil que eu conheço. Aquilo não é Brasil. É uma seleção de milionários. E que vem atrelando um monte de empresas multinacionais. E que entram no território nacional e determinam leis que vão contra a Constituição brasileira. Na Band News eu vi. E o cara dizia assim no telefonema, falando com outro empresário: você não entendeu como é que as coisas funcionam? Eu investi 30 milhões na campanha do governo nesse ano, e só no primeiro ano de governo eu já arrumei 300 milhões em obras públicas. Ou seja, ele botou 30 milhões na campanha para obter lucros com obras públicas. O cara que foi eleito é uma marionete dele, é um funcionário dele, fingindo que é um governador. E dando retorno para ele. Na próxima campanha, ele vai poder contar com esse empresário outra vez. Milhões na campanha outra vez. Por quê? Porque ele está fingindo que serve o povo e servindo os empresários. O que há ali é negociação com patrimônio público.
todo mundo ri, todo mundo é legal, todo mundo é bacana, todo mundo quer o bem, todo mundo quer investir em educação, mas não tem uma denúncia sobre a dívida pública, que leva metade do orçamento todo ano e que impede investimento em tudo que é público. Existe direita e esquerda, mão direita, mão esquerda. Agora o que me preocupa é a cabeça. A cabeça controla as duas mãos. E a cabeça está no sistema financeiro. Não tem partido. Tem poder. Direita e esquerda é uma dicotomia falsa, articulada. O controle não está na mão deles. O controle está na mão do mercado financeiro. Na concentração de poder, na concentração da produção de alimentos, na concentração da produção de remédios, na concentração privada da medicina, que impede o investimento na medicina pública. Por que tem gente abandonada, velho? Não tem tecnologia para atender todo mundo? Não tem produção para alimentar todo mundo? Não tem condição de ter uma educação de qualidade? Tem todas as condições, mas não interessa aos donos do poder, que não estão na política. Eles estão acima da política. Eles estão no escuro, nos bastidores, ali onde se segura as cordinhas, fazendo aquela pantomima das marionetes. Porque a coisa é muito simples, velho. É um punhado que domina toda a coletividade e coloca toda a coletividade, toda a sociedade a seu serviço. As pessoas nem enxergam a realidade e já querem resolver. Ah, vamos acabar com a fome. Como assim, cara? Os bancos estão no poder. A fome não vai acabar. Sua Excelência, o presidente pagou as maiores taxas de juros do mundo no seu exercício, na sua ação presidencial. Sua Excelência fez com que os lucros dos bancos fossem os maiores de toda a história. Então, quero eu crer que não mudou coisa alguma. É o que o senhor vê na televisão, no programa do presidente, tudo colorido, todos com dentes, artistas milionários. Se é essa a sua realidade, então vote neles. PSDB, PT, qualquer P, sempre estiveram juntos. É falsa a briga entre eles. Presidente candidato é apoiado por George Soros, o maior dos narcotraficantes, segundo a revista RR. O candidato do PT assinou lá fora um documento a favor da legalização das drogas. O terceiro diz que não tem o rabo preso na mão dos interesses da especulação internacional, mas assina, junto com os outros dois candidatos, um documento de submissão do Brasil às grandes potências. O senhor quer ver seu filho comprando cocaína na porta da escola? A decisão é sua. Meu nome é Enéas 56. Por que o nosso país, um país riquíssimo como o Brasil, em todos os sentidos, não deslancha? Essa é uma pergunta. Por quê? A gente tem que parar para pensar nisso. Se nós temos toda essa riqueza, todo esse potencial, todo esse dinheiro em caixa, temos riquezas financeiras, por que o nosso país não deslancha? Onde é que está o nó que amarra o Brasil? Né? A segunda pergunta que eu quero colocar: o que provocou essa crise? Tá? Essa crise que jogou milhões e milhões de pessoas no desemprego, que quebrou indústrias, quebrou estabelecimentos comerciais, de serviço, etc., derrubou o PIB do gigante Brasil em mais de 7% em apenas 2 anos. De onde veio essa crise? A crise lá fora decorreu de uma crise instalada nos bancos, porque os bancos vinham naquela farra dos papéis derivativos sem lastro, até que entraram em colapso, e aquilo que provocou a crise lá. Nós tivemos alguma crise bancária aqui no Brasil? Não. Nós tivemos alguma quebra de safra, alguma peste, alguma guerra, que são os fatores que provocam crise? Não. O que nos trouxe para essa crise? É importante analisar isso, porque é a crise que está justificando a reforma da Previdência e as privatizações, a entrega do nosso patrimônio. Tudo está pendurado nessa crise. A arrecadação das contribuições sociais que financiou a Seguridade foram superavitárias até 2015. Houve uma queda em 2015 por causa da crise fabricada e por causa das desonerações. O próprio governo
falou para vários setores, você não precisa pagar, você não precisa pagar. E isso que afetou também, mas principalmente a crise fabricada. Nós, da Auditoria Cidadã, temos estudado a questão do endividamento público há décadas, tá? Há quase 20 anos. E nós conseguimos descobrir, Henry, como essa crise foi fabricada, usando, inclusive, a dívida pública. Então, rapidamente aqui, nós observamos que a partir de 2013, o Banco Central começou a subir as taxas de juros. As taxas de juros, a taxa básica, que existe no Brasil, que é a taxa Selic, estava em 7% ao ano. O Banco Central foi subindo essa taxa, 7, 7,25, 7,5, tal. Ele vai subindo a 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Essa taxa chegou a 14,25%. Que é uma coisa assim totalmente insustentável. Quando chegou a 14,25, ficou em 14,25 mais de um ano. Além desse juro básico, altíssimo, o Banco Central foi aceitando toda a sobra de caixa dos bancos. Tudo que os bancos não conseguiam emprestar ficava depositado e fica depositado no Banco Central. E o Banco Central remunerando diariamente a essas taxas abusivas. O que isso provocou? Provocou uma escassez de moeda no mercado financeiro. Por quê? Os bancos preferiam colocar o dinheiro no Banco Central e receber diariamente essa taxa absurda do que correr risco de emprestar para a empresa, indústria, comércio, etc. Tá? Foi isso que quebrou a nossa indústria. Além disso, se os bancos tinham essa garantia de colocar o dinheiro lá, eles exigiam taxas de juros exorbitantes das empresas. Pensem, acompanhem comigo. O que vocês acham que aconteceria se o Banco Central parasse de remunerar essa montanha de dinheiro, que está em cerca de 1 trilhão e 200 bilhões, essa montanha de dinheiro, que os bancos depositam lá? Imaginem 1 trilhão e 200 bilhões no caixa dos bancos aí, para serem emprestados à população e aos bancos e às empresas. Como é que os bancos iriam conseguir emprestar esse dinheiro? Eles teriam que o quê? Baixar o juro, certo? Imagina essa bolada de 1 trilhão e 200 bilhões no caixa dos bancos. Os bancos iam querer ficar com esse dinheiro parado no caixa, guardado na gaveta, Henry? Não. Claro que não, né? O que eles iam querer fazer com esse dinheiro? Eles iam querer emprestar, não é isso? Sim. Para emprestar, eles teriam que baixar o juro, correto, gente? Imagina a nossa economia irrigada com 1 trilhão e 200 bilhões a juro baixo. Adeus crise. As empresas parariam de quebrar, voltariam a investir, a gerar emprego e renda. As pessoas com emprego e renda estariam contribuindo mais para o INSS, a arrecadação tributária aumentando, não haveria justificativa para a entrega do nosso patrimônio, para as privatizações, não haveria justificativa para essa retirada de direitos. Tá? Então, a crise, essa fabricação da crise, ela beneficiou os bancos. Porque os bancos é quem receberam essa bolada dessa remuneração da sobra de caixa. Tá? E não correram risco nenhum. Esse dado a gente comprova também, apesar da crise, entre aspas, em 2015, que foi o ano que o PIB caiu quase 4%, as empresas quebraram, o desemprego bateu recorde, o lucro dos bancos foi 96 bilhões de reais em um ano. E eles ainda fizeram uma mega reserva, uma provisão de 187 bilhões, o que reduz o lucro.
Então, na prática, o lucro deles foi quase 300 bilhões num ano de crise. 300 bilhões, gente, é o triplo do orçamento anual da educação ou da saúde. É uma montanha de dinheiro. Então, veja bem, os bancos lucraram com a produção da crise e agora eles lucram de novo com as medidas adotadas para contornar a crise. Entendi. A PEC do teto, que veio para contornar a crise, estabeleceu teto para tudo. Todos os gastos sociais, todos os ministérios, toda a estrutura de Estado. Deixou de fora o gasto financeiro, que favorece os bancos. A reforma da Previdência só favorece os bancos. Então, falei tudo isso para responder sua pergunta. O que podemos fazer? Eu vejo o seguinte. Quem escreveu essa PEC já perdeu aquele senso de humanidade. As multinacionais aqui exploram o petróleo e pagam 5%. Exploram? Não. Levam para fora. 5%. Lá no Oriente, em torno de 30%, né? Que é pago. Por que só 5%? Por que o Sua Excelência não cobra um serviço à altura? É isso que mais espanta. Pelas suas explicações, a Vale do Rio Doce, ela não foi privatizada, foi expropriada. Exatamente. Vendeu-se o controle, porque ela não foi vendida, o que se deu foi o controle das ações. Né? Uma parte pequena, mas quem comprou passou a ter o direito de dizer o que explora, quando explora, e para onde manda e por quanto. Então o seu lucro também, que é astronômico, está sendo repassado para o estrangeiro? Claro. Deputado. É capital internacional. É o poder mundial apoderando-se das riquezas dos países ditos em desenvolvimento. Nós somos, na verdade, perdoe o senhor, perdoe os telespectadores, os colegas que estão participando, nós somos uma colônia gigantesca. Está querendo privatizar tudo? Está querendo o que está querendo fazer o Brasil? Na minha opinião, o último presidente que o Brasil teve que tentou razoavelmente defender os interesses do país foi Getúlio Vargas. E foi destituído por pressão externa faz 51 anos. Fala-se muito em democracia, mas para haver democracia nós temos que construir aquele equilíbrio social. O Maquiavel, todos já sabiam disso. Se você não tiver um bom número de ricos e de classe média, você não pode ter democracia. Se a riqueza for privilégio de meia dúzia, e no nosso caso é pior, porque essa meia dúzia cada vez é menos brasileira e mais estrangeira. É outro aspecto. Mas, de qualquer maneira, mesmo abstraindo essa questão do nacional e estrangeiro, se você só tem meia dúzia com toda a riqueza, toda a democracia que você puser ali é puro teatro, e teatro de qualidade não muito boa. Não? Porque o primeiro governo militar foi transado por interesses estrangeiros. As transnacionais que haviam entrado com os incentivos absurdos do governo títere, que surgiu após o Getúlio, e depois também com o Juscelino, quer dizer, elas tinham entrado aí, começado a entrar em grande escala aí, e o que acontece com o governo militar? Rebenta-se com grande parte das empresas nacionais para que o terreno seja ainda mais facilmente ocupado pelo capital estrangeiro. Essa área terrível, chamada Fazenda e Banco Central, aquilo é o que os franceses se chamam em francês uma chasse gardée. Qu'est-ce que ça veut dire? É uma área de caça reservada. Ali só caça o proprietário. É área reservada, né? Chasse gardée, quer dizer, caça guardada, né? Quer dizer, essa área chamada Ministério da Fazenda e adjacências, né? Secretaria do Tesouro, Planejamento, às vezes, né? E Banco Central, essa área é do poder financeiro mundial, anglo-americano. Isso aí, não sei se nem com o Getúlio ele conseguiu preservar totalmente disso. Mas vamos dizer tranquilamente, de 54 para cá, que essa área sistematicamente é ocupada por gente controlada de fora do país. João Goulart, não? Também, lamentavelmente também.
Menos. Pode ser menos, mas, por Brizola, exemplo, João Santiago Dantas, por exemplo, esse negócio de dizer que é esquerda não adianta. Exatamente essa dicotomia, essa briga de esquerda e direita, ela é um instrumento fantástico nas mãos do poder que nos domina. É um espaço também em que você pode ter concentrações imensas de poder. Quer dizer, uma indústria, ou um grupo, ou um cartel, um oligopólio formado por algumas indústrias, controlando o mercado todo, explorando todo mundo da forma mais indecente. Explica aos jovens, então, o que é globalização. Globalização, no conceito atual, no conceito que está aí, é uma nova forma do livre comércio, que foi a doutrina britânica do século XIX. Porque naquela época ainda não as condições técnicas ainda não permitiam que uma empresa industrial, por exemplo, fosse produzir, fosse ser o dono do capital industrial em outro país. Então, o principal agente da periferização era o comércio. Então, teoria do livre comércio, né? Que é sempre feito pela potência dominante, porque ali o Estado faz engordar os privados, aí os privados deixam de ser privados, passam a mandar no Estado. Esse é o fascismo. Muito bem. A partir desse momento, estamos no imperialismo que faz coisas incríveis, né? Fez um saque na Índia e em várias partes do mundo absolutamente fora de série. Também está relatado nos meus trabalhos. A globalização é uma, como é que eu vou dizer assim, é uma gazua que faz abrir todos os espaços. Por exemplo, propriedade industrial, então você fica obrigado a pagar royalties pelas patentes de tudo por anos indefinidos, não se deixa inventar nada no país, mesmo porque não há oportunidade, né? Porque com todo o espaço controlado pelas transnacionais, você não tem nem mercado para quem desenvolva tecnologia, porque você não tem empresas novas, locais, que possam adotar uma tecnologia que vá concorrer ou substituir essas que são as mundiais, porque, pela simples razão que elas, tendo ocupado o mercado todo, não dão espaço para ninguém. Como é que você vai competir? Né? Por exemplo, você faz um investimento de pesquisa e desenvolvimento, você vai levar 10 anos para ter um retorno. Como é que uma empresa pequena vai aguentar isso, estando o mercado ocupado por gigantes mundiais? Impossível. Quer dizer que globalização não é uma coisa útil? A globalização é uma coisa terrível. Nós só teremos desenvolvimento econômico, social e político, que tudo anda junto. Esse negócio de político e econômico separado é malandragem. Você acha que o poder sabe essas coisas que o senhor está falando? Algumas pessoas do poder devem saber. E atuam como? Atuam como profissionais. Globalização é neocolonialismo. Neocolonialismo. Globalização é a raposa e o pintinho, ambos livres. Isso aqui é globalização. Nós aqui somos uma colônia. Nós não somos uma colônia do ponto de vista político, no papel, mas nós o somos de fato. Porque para existir independência política, há que existir primeiro independência econômica. Então o senhor pergunta como lidar, eu disse ali, sentado à mesa, para não ser na mesa, né? Nós estávamos os dois na mesa, sentados, eu e o Jô Soares. Veja bem, é preciso sentar à mesa e discutir isso. É impossível continuar como se está. Da maneira em que nós estamos caminhando celeremente para o abismo. Esse é o ponto. Então, como lidar com isso? Enfrentando o problema, não fugindo dele, não fazendo de contas como avestruz, não fazendo de conta que foi a cabeça. Não. O que nós temos feito até agora é não enfrentar o problema. É dizer, isso tem solução. Não, eu vou injetar recursos, mas eu pergunto sempre, de onde? De onde vão ser os recursos? Se 2/3 do erário vão embora, entendeu a questão? Ou se enfrenta a questão, ou nós estamos fadados a caminhar para o abismo. Que a maior ajuda que o chamado primeiro mundo pode dar ao chamado terceiro mundo é deixá-lo em paz. Deixá-lo em paz. Esse negócio de cooperação internacional só se fosse recíproca, se fosse uma coisa igual. Não adianta nós falarmos em amizade entre nações. Não existe isso. Existem interesses. Sempre. Sem dúvida. A chamada ajuda é um dos ardis mais terríveis para que
o país periférico tenha a sua dominação cada vez maior, sofra uma dominação cada vez maior. Então, sem ir a Miami é o seguinte, aliás, se chegar em Miami vai encontrar um subdesenvolvimento desgraçado também, mas naquele contraste, né, com aquelas mansões que agora estão inundadas, aquela coisa toda. Né? Mas vamos deixar a digressão de parte, senão vai o tempo todo aqui. Né? Então é o seguinte, nós temos todas as condições, temos recursos naturais, os mais fabulosos do mundo. Eu diria o seguinte, o Brasil mal administrado, agora, independente da interferência externa, o Brasil mal administrado, repito, ele cresceria a 10% ao ano, empataria com a China. E como ele está bem administrado? Não, ele não está administrado, ele está desadministrado. Ele está administrado para ser subdesenvolvido. O Brasil, com a sua fabulosa dotação de recursos naturais, ele é objeto de sistemática manietação para que não os use, para que os deixe à mercê dos tais que se dizem de primeiro mundo. Você não acha que nós precisamos do capital estrangeiro para Sem dúvida, desde que o capital estrangeiro aqui chegue para a produção, não para a especulação. Se nós entregamos aquilo que é estratégico, veja o senhor, petróleo, energia, subsolo e telecomunicações, nós estamos dando um passo para perder o que resta de soberania nacional. Fato, por quê? A desculpa do Banco Central para fazer esse enxugamento de 1,140 trilhões, é até difícil para a gente imaginar essa montanha de dinheiro. Isso aí é quase 20% do nosso PIB, de tudo que se produz no país no espaço de um ano. É uma boa referência para saber o quanto é gigante. Montanha de dinheiro. E qual que é a justificativa para isso? Ele diz o seguinte: muita moeda em circulação vai provocar inflação. Então, o Banco Central tem que controlar a inflação, então ele retém essa moeda e faz a gracinha de entregar título da dívida para os bancos e remunera diariamente. Então, além dele gerar escassez de moeda na economia, ele ainda cria uma despesa altíssima, porque quanto que é remunerar essa montanha de dinheiro com a taxa de juros praticada no Brasil? É um gasto enorme e sem justificativa. Raciocinem comigo. Lá em 2014, nós tivemos um aumento de energia, em média, de 60%. Vocês se lembram disso? Acho que todo mundo vai se lembrar, porque foi um impacto na nossa conta de luz, na conta das indústrias, em todos os produtos, porque quando aumenta a energia, aumentam todos os preços, correto? Então, essa foi uma das principais causas da inflação alta, dos juros altos, de 14%, 25% da base, etc. Pois bem, por que é que houve esse aumento de energia? Por falta de investimento em outras fontes alternativas. Se em vez do dinheiro ficar entesourado lá no Banco Central, gerando despesa de juros, esse dinheiro tivesse sido direcionado para investimento em fonte alternativa de energia, nós teríamos tido aquela inflação? Não. É o contrário. É o contrário. E agora, ano passado, 2017, a inflação caiu, chegou perto de zero, não foi? O que aconteceu com essas operações compromissadas realizadas pelo Banco Central? Elas continuaram subindo. Eu participei em São Paulo de um debate com um ex-diretor do Banco Central. Eu falei, olha, essa política está totalmente desmoralizada. Se o objetivo dela de enxugar 20% do PIB para controlar a inflação está perto de zero, tem que soltar essa moeda na economia, não é mesmo? Existe em andamento um projeto maquiavélico de destruição do Estado brasileiro. Pretende-se entregar todo o patrimônio da nação, estatais, Banco do Brasil, bancos estaduais, subsolo, Amazônia, enfim, entregar tudo o que representa riqueza verdadeira para os donos do poder mundial. Dizem que isso é modernismo, que vamos ingressar no primeiro mundo, que o Estado deve ser o menor possível e que tudo que é estatal deve ser privatizado.
Venderam-se, entre outras, a Usiminas, a segunda usina siderúrgica mais eficiente do planeta, e a Companhia Siderúrgica Nacional, símbolo da indústria brasileira. Todas essas vendas vêm sendo feitas a preço de banana e ainda são pagas com papéis públicos que estavam altamente desvalorizados. É um verdadeiro assalto à nação, feito às claras, e com a imprensa toda batendo palmas. Com o dinheiro arrecadado das privatizações, diz o governo, estaremos diminuindo a dívida interna do Brasil. Mas o curioso é que se vai vendendo tudo e a dívida interna está aumentando. Em março de 94, a dívida mobiliária era de 50,5 bilhões de dólares. Em julho de 94, com a implantação do real, foi para 59,5 bilhões de dólares. E, em julho de 95, com um ano do Plano Real, ela já estava em 82,2 bilhões de dólares. Então, para que servem as privatizações? Privatizações são negociatas que servem para transferir o formidável patrimônio público para uma minoria privilegiada de representantes legítimos do sistema financeiro internacional. O governo, sob o comando do sistema financeiro internacional, estabelece juros da dívida interna tão extorsivos que vão exaurindo as finanças públicas e vão quebrando as indústrias, destruindo a agricultura, aumentando o desemprego e criando, como diz o professor Adriano Benayon, doutor em economia pela Universidade de Hamburgo, na Alemanha, criando, sim, uma verdadeira economia de cemitério. O que eles pretendem é a demolição do Estado. Destruído o Estado, segue-se o esfacelamento da nação, fazendo com que o povo não acredite em nada que é nacional, com que perca a sua autoestima e que tenha vergonha de ser brasileiro. Daí a propaganda gigantesca a favor do Estado mínimo, de desmoralização das Forças Armadas, que são o braço armado do povo, e de destruição da família, que é a célula básica da sociedade. É a anulação de todos os nossos valores morais, é o deboche institucionalizado. Mas a nação é o povo, com o seu território, com a sua história, os seus costumes e com a sua língua. Eles querem destruir nossa nação. Com a desculpa de modernidade, de entrar no primeiro mundo, o que estão fazendo é destruir a indústria nacional. Esta é a verdade sobre o projeto neoliberal, que a imprensa podre não mostra. É conduzir o nosso povo, qual manada de búfalos, para o precipício, para a escravidão. É como se fosse um gigantesco octopus, com seus tentáculos, sugando todas as nossas riquezas e drenando-as para os donos do mundo. É a perda definitiva da soberania nacional. Meu nome é Enéas.